Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem aqui nessa tarde da quarta-feira, dia 16 do mês de abril. Aqui eu vou estar lendo a palavra, que se encontra em Lucas 24, versículo 13. No caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam com que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que no caminho trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu, em cujo nome Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Agora, lá no versículo 29 diz: E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomou o pão e o abençoou e o partiu, lhe o deu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, mas ele desapareceu-lhe. E disseram para os outros: porventura não ardia em o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregando os 11 o que estavam com ele. Aqui nessa palavra onde diz que lá no começo eles iam no caminho fazendo perguntas e se perguntando, quando fala que Jesus, o mesmo Jesus, apareceu para eles perguntar e perguntou para eles quais são as palavras que trocar entre vós. Quando eles perguntam: tu és só peregrino em Jerusalém? E aqui quando fala que declinou o dia, eles foram convidados, e ao partir do pão, os olhos deles se abriram. Diz o que aqui? Que quando nós reconhecemos o verdadeiro Deus, mesmo que Deus pode estar do nosso lado falando com nós, até uma voz na nossa cabeça, muitas vezes a gente diz, a gente não sabe que é Deus, a gente diz, mas não é coisa da minha cabeça. A gente não sabe que é Deus que está falando conosco, a gente pensa que não é. Por isso, a mesma coisa que aconteceu aqui em Emaús. Eles não sabiam que Jesus estava com eles. Que o quê? Aqui no terceiro dia ele havia ressuscitado e foi falar com eles aqui no caminho. Eles achavam que... Eles até perguntam, mas não é ele que seria o Salvador, que salvaria? Eles não sabiam que do lado dele estava o Salvador perguntando com eles. Aqui quando fala que é o partir do pão, é quando nós reconhecemos quem é ele. Quando nós saímos do mundo, primeiro aceitamos ele e depois se batizamos. Quando fala que o partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.